Olá pessoal do primeiro ano, montei essa aula aqui porque vocês não estão tendo aulas no centro de mídias. Então eu estou acompanhando o currículo, estou acompanhando o material que vocês receberam. Eu vou dar algumas explicações sobre o conteúdo desse segundo bimestre. Tá? Segundo bimestre vai ser intervenção, tá? Intervenção artística. Para isso, vamos começar a pensar o que é uma intervenção. A palavra intervenção. Tá? Então, tem alguma coisa acontecendo, eu entro no meio daquilo, ou seja, eu intervi no que estava acontecendo e modifiquei aquela situação. Exemplo do dia a dia. Dois garotos brigando. Certo? Um terceiro entra no meio, ou seja, ele entrou naquela situação e separou os dois. Ele parou aquilo e criou uma situação nova. A intervenção artística é isso. Eu vou pegar um lugar onde não está acontecendo arte, vou levar a arte para aquele lugar e quando eu coloco a arte, ela transforma aquele lugar em outra coisa. Principal, um exemplo simples, na internet tem bastante, são os flash mobs. Então, o pessoal gravando uma estação de metrô, todo mundo está andando de um lado para o outro, de repente um liga uma caixa de som e começa a dançar. Aparecem outros bailarinos e começam a dançar. Essa situação transformou aquela estação de metrô num palco de dança. Transformou num espaço de arte. Isso é uma intervenção. Ele entrou, ele modificou a situação que estava acontecendo, certo? Através de uma linguagem artística. Tá? Vamos pegar outros exemplos. O que está no livro de vocês. Uma exposição de genética. Estava havendo uma amostra de genética num espaço que representa um laboratório de genética. Dois atores vão encenar uma peça em que os atores seriam marido e mulher e cientistas. Eles vão discutir a relação deles usando da linguagem científica específica da genética. Então eles conseguem fazer uma ligação entre o ambiente onde eles estão, uma exposição de genética, onde as pessoas vão para conhecer as novidades da ciência, e mudou aquilo para um espaço de arte. Tem ligação? Tem. Certo? Só que a ligação ali não é o tema. Eles não estão falando sobre a genética. Eles estão falando sobre a relação dos dois. Eles estão brigando. Só que eles estão brigando usando a linguagem da genética. Tá? Nessa mesma exposição, vocês vão ver lá, dois atores no saguão de entrada da exposição. Certo? As luzes se apagam e eles transformam aquele espaço do saguão de entrada num palco. Uma luz em cima do outro, eles fazem declarações de amor, também usando da linguagem da genética. Então percebam, ele modificou, mas ele tem uma ligação. No caso desses dois exemplos, a linguagem foi usada. Tá? Como nós estamos nas outras turmas, eu estou falando de dança, música, teve uma intervenção, ela foi feita na Europa, um músico com a roupa dele de apresentação, com o smoking, e um contrabaixo. Ele parado no meio de uma praça. Então as pessoas estavam ali descansando ou atravessando a praça para ir para outros lugares. Certo? E ele parado com uma caixinha com dinheiro dentro. Uma menininha vem e coloca uma moeda. Ele agradece, começa a tocar na Sinfonia de Beethoven. A partir da hora que ele começa a tocar, aquele ambiente já se modificou. Certo? A música dele.
E para completar a intervenção, outros músicos vão entrando, tocando os instrumentos, entra o coro da Nona Sinfonia. Então eles transformam aquela praça, que era um local de passagem ou um local de descanso, eles transformam aquilo numa sala de concerto. Tá? Exemplo de intervenção. Agora vamos para o brasileiro. Guto Lacaz. Guto Lacaz é um arquiteto e artista performático. Ele fez uma intervenção em que ele queria dizer que a cidade de São Paulo estava precisando de mais verde, precisava de mais árvores. O que ele fez? Pegou um rolo de pintura, uma lata de tinta verde e foi andando pela cidade. Nos locais que não tinham árvores, não tinham plantas, ele pintava um quadrado no chão, no espaço onde poderia haver uma árvore. E foi fazendo isso durante um bom tempo, acho que faz até hoje. E o que aconteceu? A mensagem dele foi tão bem entendida pela população de São Paulo que muitos dos moradores ou os proprietários das residências que estavam em frente a essa intervenção dele quebraram o espaço que ele tinha marcado e plantaram uma árvore. Tá? Então ele usou a cidade como palco, usou uma tinta, uma coisa simples, fez uma intervenção, modificou aquele ambiente, modificou a calçada cinza com um verde. Isso fez com que as pessoas, entendendo a mensagem dele, completassem a obra, que seria plantar uma árvore. Tá? Tem outro caso do Guto Lacaz, que esse é interessante, porque ele intervém numa intervenção. No Museu de São Paulo, um artista se pintou de dourado, certo? E ficou deitado no chão do museu, olhando para as obras de arte, representando, o dourado representa riqueza, certo? Então, no caso, ele para ser um homem rico, ele tinha que apreciar a arte. E o cara ficou durante 4 horas deitado no chão. O Guto, vendo aquilo, falou, bom, mas ele também está fazendo arte. Aí ele deitou do lado do cara, ficou olhando para o artista durante meia hora. Então, ele interviu numa intervenção. Tá? Isso é uma característica do Guto. Ele é meio espontâneo e tem ideias rápidas para fazer. Um artista argentino, vocês vão ter esse exemplo também no livro, esse não está no caderno, tá? Esse está no livro didático. Um artista argentino que ele pinta os rios e os lagos das cidades. Então ele não fez em São Paulo, mas vamos imaginar, ele vai para São Paulo. Ele vai no Rio Tietê, um rio totalmente poluído. Pega um barco, vai para o meio do rio, joga tinta verde. Verde representa a vida. Então, ele está dizendo que o rio precisa voltar a ter vida. Ele modificou a situação do rio. Aquele rio de água preta, se tornou um rio de água verde. Ele interviu, ele modificou o que estava acontecendo com o Rio Tietê. O que acontece com ele, está poluído e água preta. Ele transformou num rio com vida, com verde. Tá? Esse é o conceito da intervenção. É você entrar num lugar e modificar. O trabalho de vocês vai ser o planejamento de uma intervenção. Então, quando eu vou planejar uma intervenção, o que eu tenho que pensar? Primeiro, o que eu quero dizer, depois o espaço que eu vou modificar. Por que é importante pensar no espaço? Porque no espaço vai me delimitar o tamanho da minha obra, o que eu vou poder fazer, o que eu não vou poder fazer, e principalmente o público que está lá. Aquele público que está assistindo, que vai assistir a minha intervenção, ele tem relação com o tema que eu quero passar? Se tiver, ótimo. Se não tiver, não faça intervenção. Tá? Porque eles não vão entender
essa intervenção artística. Tudo bem? Então, no caso de vocês, vamos pensar no ambiente da escola. Tá? Como que eu posso modificar o ambiente da escola? Vamos pensar uma mensagem. Eu vou até aproveitar o trabalho de um grupo do primeiro ano de outra escola, de uns anos atrás. Eles queriam dizer que quando a natureza morresse, o homem também iria morrer. Essa era a mensagem que eles queriam passar. Então, o que eles fizeram? Eles desenharam um corpo no chão, ou seja, uma linguagem que todo mundo entender. Você vê o contorno de um corpo desenhado, você já vai imaginar, aqui morreu alguém, aqui era a posição onde ele estava. E esse contorno, eles foram preenchendo com bolinhas de papel. Mas papel fala da natureza? O que é papel? Celulose, árvore morta. Então ele usou a bolinha de papel para representar a natureza morta e o formato do homem para dizer que a natureza morta vai matar o homem também. Deu para entender o conceito? Bom, o que tem isso a ver com a escola? A escola fica dentro da cidade. Ela fica num ambiente que tem poucas árvores. Em volta da escola tem poucas árvores. Então essa foi a mensagem que eles quiseram passar para ele. Funcionou muito bem. Outro grupo também desse mesmo ano, ele queria transmitir a mensagem de que a escola não faz você pensar. A escola não está preparada para criar seres pensantes. Só está criada para criar trabalhadores. Está terminando a aula já. Não posso demorar muito. Então, o que eles fizeram? Como eu posso representar uma pessoa que se mexe, mas não pensa? Não pensa, está morta. Então, eles se maquiaram de zumbi e foram entrando em sala por sala da escola. Mas uma pessoa não assustou? Assustou. Mas na hora que assusta, ele começa a pensar por que isso está sendo feito. Tá? Aí você consegue transmitir a mensagem. Pessoal, vou ter que parar, senão não vai dar tempo de... vai ficar um vídeo muito longo, não vai conseguir transmitir para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem por mim, entra no grupo de WhatsApp da sala, vai lá em dados do grupo, clique em cima do meu nome e vocês vão conseguir mandar uma mensagem privada para mim. Tá? A gente conversa, tiver alguma dúvida, eu respondo ou faço uma live com vocês. Tá? Então, até semana que vem.